Eita, domingão, preguiça do caramba. E aí, como é que você tá? Tá bem? Eu vou muito bem sim, obrigado. Estamos aqui em pleno domingão de sol, gravando vídeo pra vocês. Aí o que é que tem pra hoje? Hoje a gente vai fazer aqui um trabalhozinho junto aí da faculdade da Uninter. Pra você que já acompanha o canal, sabe que eu tô colocando aqui no canal alguns trabalhos aí que eu faço lá na faculdade para ajudar a galera aí que também tá iniciando aí na faculdade. Bom, eu vejo muita gente comentando aí, falando um pouco mal aí do curso de análise e desenvolvimento de sistemas de uma forma geral, tá? Não só na faculdade de Uninter, mas eu acho que, assim, pela visão que eu tenho e pelo que eu tenho aprendido aí no curso, né? Realmente ele ensina o que ele se propõe a ensinar, né? Até porque o próprio nome do curso é um curso de análise e desenvolvimento de sistemas, né? Então, por mais que tu não vai sair dali um pleno desenvolvedor, né? Mas, assim, pelo menos na parte de análise de sistemas, eles focam bastante, assim, na parte de análise de requisitos e tal. E eu acho que esse é o intuito do curso, né? Pelo nome. Formar você realmente um analista de sistemas. Então, se você realmente pegar ali as matérias de análise de sistemas propriamente dita, que é a disciplina do trabalho que a gente vai fazer hoje, ou então a disciplina de engenharia de software, de gestão de projetos, se você pegar essas disciplinas ali, focar nelas realmente, comprar material extra ou ler pela internet também, você vai sair do curso realmente um analista de sistema, capaz de analisar ali as necessidades do cliente, compreender e documentar os requisitos corretos ali do projeto, né, em questão. Além disso, a disciplina oferece assim, uma visão bem abrangente, né, de forma geral, assim, de como os sistemas de informação realmente funcionam, né? Tanto a parte ali de desenvolvimento, de gestão, que é anterior, né, ao desenvolvimento, mas enfim, todas as partes ali se conversam no sistema, né, e o curso ele vai te dar uma visão abrangente do que tudo isso é, né? E como funciona tudo isso. Então aí nessa disciplina de análise e de sistemas, o objetivo da gente é analisar ali todas as especificações, todos os anseios ali do cliente, né? Que é a parte que está necessitando da resolução do problema em forma de software, né? Então aí nessa parte a gente tem a análise de requisitos, que é onde a gente vai analisar ali o que é que ele quer realmente, os requisitos que vêm de requisições, né, que basicamente são solicitações, então solicitações que devem ser atendidas, né, então por isso que existem requisitos mínimos para que esse software atenda ali realmente o desejo do cliente, né? Essa é uma parte super importante do projeto. Existe até um cargo chamado analista de requisitos específico, né? Mas muitas vezes o próprio analista de sistemas ou até o engenheiro de software mesmo, que é a área mais geral, né, em relação a essas análises, né? Até eles mesmos fazem essa análise de requisitos, mas também existe sim o cargo de analista de requisitos. Então, por isso que é essencial aplicar as técnicas corretas nessa fase, né, de análise de requisitos, porque se houvesse algum erro em relação à parte ouvinte, né, em relação à parte ouvinte e à parte solicitante, um pequeno erro ali pode gerar um desastre no código, um desastre no próprio software realmente, de não sair como o cliente queria, né? Muitas vezes nem o próprio cliente ele sabe como ele dizer aquilo, né? Então ele não é técnico, ele não tem como falar de forma técnica com você, então você também não vai falar de forma técnica com ele. Essa comunicação tem que ser clara e precisa, né? Porque se você não é capaz de tirar dele, né, o que ele quer, isso vai dar muito errado, porque o cliente muitas vezes ele tem uma ideia do que ele quer, mas ele não sabe dizer, ele não sabe explicar. Então por isso que é importante analisar requisitos. Inclusive na própria matéria aí, eles têm um vídeo lá, né, falando com a professora Mariane e o professor Guilherme, eles simulam uma situação de que ela que está solicitando ali um software, né, como CEO de uma empresa, ela está solicitando um software que inclusive é o objeto desse trabalho, né, que é a chamada entrevista com os stakeholders, né, que são todos aqueles interessados no software, né, que é o cliente em si, enfim, todos aqueles que estão envolvidos ali nesse projeto. E aí a gente tem vários métodos e ferramentas que auxiliam, né, em toda essa questão aí. Tem os métodos de design, de arquitetura, né, como diagramas de caso de uso, diagramas de classe, enfim, várias ferramentas que auxiliam em todo esse processo. E a gente tem as metodologias também, né, que ajudam nesse desenvolvimento aí do projeto, que são as metodologias ágeis, Scrum, Agile, Waterfall, enfim, várias ferramentas que auxiliam a gente iniciar ali o projeto da melhor forma para que possa ser concluído ali o mais rapidamente
e mais eficientemente, né? Até porque a análise de requisitos, ela não é apenas uma parte inicial, tá, do projeto. Ela vai em todo o ciclo de vida ali no projeto. Muitas vezes o cliente ele muda de ideia, ou então ele realmente corrige alguma coisa ali, ou então você mesmo, né, que observa alguma coisa ali que não faz sentido. Aí você solicita ao cliente que ele realmente reanalise o que realmente ele quer ali, enfim. Tá, mas vamos pro trabalho, né? Senão a gente não vai acabar hoje esse vídeo. O trabalho basicamente aí é solicitado pela professora Mariane, que na simulação é a CEO ali da empresa, né? Ela solicita ali um sistema de reconhecimento de voz e facial na empresa. Então ali na entrevista, né, que você vai ver provavelmente aí, se você já viu esse vídeo lá na disciplina, você vai ver que eles fazem uma entrevista ali e ela fala tudo que ela quer, tá? Então eu não vou falar tudo aqui porque não faz nem sentido. O vídeo tem mais ou menos 1 hora aí que eles fazem essa entrevista, então não vou repetir tudo aqui que ela disse, né? Mas basicamente tem vários fluxos ali no sistema, como o fluxo do administrador, né? O administrador tem a capacidade de registrar usuários, obviamente, né? Enfim, eu vou para a tela agora para a gente começar a fazer o trabalho e a gente vai lendo aqui algumas coisas que eu anotei que ela disse que queria, né? Vamos lá para a gente terminar esse trabalho hoje. Então aqui eu fiz algumas anotações, né, sobre os casos aí de uso do projeto. E a gente tem um fluxo aqui, o ator principal, que é o administrador do sistema, né, do caso de uso, cadastrar o usuário. E o ator principal é o administrador, obviamente, né. O fluxo principal desse caso de uso, né, que é basicamente a funcionalidade do sistema, né. Os casos de uso são as funcionalidades do sistema, as funcionalidades principais do sistema. Isso aí você deve saber, né, que se você está cursando essa disciplina nesse momento. E aí, basicamente, tem o fluxo principal, que o administrador do sistema acessa a função de cadastro do usuário, o administrador insere os dados do usuário, incluindo nome, ID, imagem, facial e voz, e o sistema armazena as informações do usuário cadastrado. Essas foram informações que eu coletei do que a entrevistada, né, a cliente, solicitou, né? E é isso que você vai fazendo as anotações aí. Que é como você vai fazer na vida real, né? Quando você estiver fazendo algum projeto aí, algum software, enfim. Você vai fazer entrevista com o cliente e ele vai te dizendo algumas coisas ali e tu vai anotando. Tá? Aí tu vai, por exemplo, anota assim, casos de uso ou funcionalidades. E aí tu coloca lá, aí ele vai falando uma coisa lá, tu vai entender, isso aqui ele tá falando de cadastrar o usuário. Aí tu coloca já, que é a funcionalidade, né? E aí tu vai anotando ali qual é o ator principal, né? Quem é que faz aí, quem faz a ação nesse momento, né? Quem faz essa ação, e tu vai anotando o fluxo, basicamente. Só para ter uma base, né? De quando eu for montar aí os diagramas, enfim. Mas eu também não fico tão bitolado com isso não, porque assim, se for fazer todos os diagramas existentes aí para um projeto, às vezes você perde muito tempo. Quando é uma coisa muito simples, né? Às vezes você perde muito tempo, mas enfim. E a gente tem aqui a funcionalidade, uma das funcionalidades principais que ela solicitou, né? Que é acessar a porta, basicamente. Aí eu anotei aqui que esse caso de uso poderia ser dividido em acessar a porta, verificar a voz, verificar dados faciais, autorizar acesso. Você tem essa opção de você dividir realmente ali o seu diagrama de casos de uso, diagrama de funcionalidades, né? Em várias funcionalidades ali divididas, né? Mas eu resumi isso em acessar a porta, né? Você também pode fazer isso. E aí depois você coloca ali anotações, né, no próprio diagrama, enfim, ou em outros diagramas. E aí o ator principal aqui de acessar a porta é o funcionário, né, ou o cliente. E aí funcionário todos os funcionários da empresa, né, inclusive o próprio CEO, né. E a gente tem o fluxo principal aqui, né. O usuário cadastrado se aproxima da entrada principal e dá o comando de abrir, né. O sistema reconhece a voz do funcionário, o cliente dá o comando. Caso não reconheça a voz, o sistema verifica o rosto do usuário. E aí o sistema verifica qual a porta está sendo acessada, se o usuário foi identificado. E se a porta for a entrada principal, o sistema permite acesso a qualquer usuário autenticado, né? Porque pelo que ela dizia ali, a entrada principal, né, pelo que ela falou, e inclusive perguntei também na tutoria, né? Você pode perguntar na tutoria da faculdade aí, da disciplina, né? Sobre algumas dúvidas que você ficou em relação ao trabalho. E aí o sistema permite acesso a qualquer usuário autenticado. Aí, ao entrar na empresa e o usuário tentar abrir uma porta, o sistema verifica o usuário e se for um funcionário, aí ele vem para esse caso aqui, né? Que eu basicamente anotei como se fosse condicionais aqui, né? Aí, caso a porta for a entrada da própria sala do funcionário, o sistema permite acesso, obviamente, né? Caso a porta for uma entrada para a sala de terceiro, né, sala de outra pessoa, ou sala de recursos humanos, sala de setor financeiro, apenas o gerente e o funcionário de RH
ou o próprio funcionário ali, que é o funcionário que cuida daquela sala ali, que tem acesso, né? É basicamente isso. É meio óbvio, né? Mas a gente é bom notar pra gente saber o fluxo aí de como vai ser o projeto, né? E aí aqui abaixo eu coloquei simplesmente fluxos excepcionais, né? Aqui embaixo em todo o código você vai ter uma exceção ali, né? Que é algum tipo de erro ou alguma coisa assim. E aí, fluxo excepcional 1, se o sistema não reconhecer voz e nenhum rosto do usuário, envia mensagem 01. E aí você define lá qual é essa mensagem, né? Enfim, isso aqui eu só anotei porque, enfim, eu estava estudando sobre isso e quis anotar aí para relembrar. E aí, esses sistemas de reconhecimento de voz, né? No fluxo excepcional 2, fluxo de exceção 2, né? Se o sistema de reconhecimento de voz facial estiverem fora do ar, retorna MSG02, né? Que é uma mensagem ali, aí você define qual é a mensagem, enfim, mas basicamente isso aí é só para você identificar ali o fluxo realmente das coisas no código, né? E é muito importante você fazer tanto as mensagens quanto os fluxos de exceções, os requisitos, tudo isso, né? Os casos de uso você vai definindo, né? Para que na hora de você realmente ir para o desenvolvimento para fazer o código, você já tenha ali tudo anotado, tá? Isso é muito importante. Isso ajuda muito você a iniciar um projeto assim de maneira mais eficiente, né, e seguir ele de maneira eficiente, né? Bom, aqui anotei as classes, né, usuários, aí a classe usuário, né, que tem os atributos nome, que é um string, ID, number, né, dados faciais, voz, dados faciais que é do tipo dados faciais, né, e voz que é tipo dados vocais. E eu defini dessa forma, o professor não exigiu, mas eu quis definir ali, tipar, né, basicamente essas classes. Mas aqui você tem que tipar assim, nome, ID, você tem que tipar para dizer o que é, né? Se você conhece o conceito de classes aí, você vai entender o que significa isso, né? Então, as anotações de classe, basicamente, a gente está definindo ali quem são os objetos, né, do sistema, que é o usuário, e aqui é um tipo, né, no caso, né, dados faciais, dados vocais. E a gente tem um sistema de reconhecimento facial, que é um objeto, né, o objeto base aí do sistema, né, todos os objetos aí que estão agindo sobre o sistema. E a gente tem basicamente o usuário e o sistema, né? Então, enfim. E aí o usuário pode ser cliente, pode ser qualquer tipo de usuário ali, né? E a gente tem os métodos aqui do usuário cliente, que é autenticar, né? Qualquer usuário ali, ele vai interagir com esse método, né? Autenticar. Visibilidade, né? Atributos privados e métodos públicos. E aí, isso aqui anotei para quando for fazer o diagrama, né? No diagrama você tem que definir ali quais são os atributos privados e os métodos públicos, né? Ou se os atributos vão ser públicos, enfim. Você vai definir isso aí com base em dependendo do tipo de objeto que a gente está falando. Bom, aqui no tipo, né, dados faciais, eu defini os atributos aqui como imagem, rosto, que é do tipo image, né? Dados vocais, atributos, tem um atributo voz do usuário, que é do tipo áudio, né? Só para definir uma tipagem, tá, galera? Isso aqui é simplesmente anotação, só para eu saber o que fazer lá quando for construir a classe, né? No diagrama que a gente vai fazer daqui a pouco. E aí, sistema de reconhecimento facial, que é o objeto principal do sistema, né? É o objeto do software em si. Aqui é o software em si, né? E aqui é o usuário que vai interagir com o software. Então, isso é o sistema. É tudo que está interagindo ali, né? Tanto o usuário quanto meios externos, o próprio software em si, API, e a gente vai fazer isso daqui a pouco no diagrama, né? Você vai entender que tudo é o sistema, né? Não apenas o software em si. Então, basicamente é isso. O sistema é um conjunto de objetos que estão interagindo, no conjunto de objetos e métodos, enfim, que interagem. A gente tem o sistema de reconhecimento facial, né? Que vai estar dentro do mesmo sistema que esse aqui vai estar, do reconhecimento vocal. Esses aqui fazem parte do software, né, em si. E atributos, a database de usuários, né? Do tipo lista de usuário, né? E aí a gente tem que ter esse tipo aqui, o tipo usuário, né? Que no caso já tem, né? Métodos, a gente tem os métodos cadastrar usuário, reconhecer o usuário, que recebe os parâmetros aqui, o usuário, que é do tipo usuário, né? Que a gente já definiu. E a gente tem o outro método aqui, que é simplesmente a função, né? Qual é a função que vai ter aí nesse software, né? Reconhecer o usuário com os parâmetros que ele vai receber da face, por exemplo. Tá? Isso aqui é simplesmente... a gente não vai construir software, nada aqui nesse trabalho, tá? É só definindo realmente o que é que vai ter no software. Isso aqui é super importante para quando você for iniciar, porque você só vai pegando ali todas as informações que você já coletou, né?
E aí você só dá seguimento ao desenvolvimento. É visibilidade, né? Os atributos privados e métodos públicos, enfim, só para definir relacionamentos. E aí no sistema de reconhecimento vocal, coloquei os atributos aqui, o comando string, comando que vai ser um string, né? Obviamente. Ele vai ser, claro, o comando vai ser de voz, né? Mas ele vai ser traduzido como se fosse um string. Isso é simplesmente uma simulação, tá? A gente não vai fazer isso aqui de fato. Mas, enfim, aí tem a função cadastrar usuário também, que o usuário pode cadastrar. Isso foi definido pela própria cliente, que o usuário podia ser cadastrado ali, tanto com a face, né, e tanto com a voz. Isso ficou nas entrelinhas ali do que ela disse, né? E depois eu perguntei novamente na tutoria se realmente era isso. Então eles autorizaram fazer isso aqui, né? Dessa forma. Porque aí quando for lá na construção das classes, construção do diagrama de classes, né? A gente coloca essas funcionalidades corretamente, né? Porque é bom você perguntar na tutoria, porque você pode ser que você tenha entendido alguma coisa errada, né? Ali do que a cliente está falando. Mas o ideal é que você assista várias vezes ali o vídeo para você entender o que é que ela está querendo, né? E aí, enfim, tem as funcionalidades aqui, que é executar o comando. Qual o comando? De abrir a porta, né? Basicamente isso. Reconhecer o usuário pela voz, né? Que recebe o parâmetro da voz, e é do tipo dados vocais, né? E o sistema vai lá, verifica. Isso se a gente fosse construir o sistema de fato, né? O sistema ia lá, ia pegar esses dados vocais, né? Que recebeu aqui no parâmetro, lá através do microfone, enfim. Ele vai lá no sistema de banco de dados de voz, né? E verifica se a voz que recebeu aqui tem lá naquele banco de dados, né? E se tiver, ele retorna o usuário, né? Basicamente isso. E aí ele executa o comando, né? De abrir porta, enfim, o próprio sistema, né? Bom, outra coisa aí também que foi solicitado, né? Que além do reconhecimento de voz facial, o sistema aí, ele vai ter também uma parte ali que com essa identificação de voz, com essa identificação de voz e com a identificação de imagem, ele vai ali apagar a luz, né? Por exemplo, o funcionário solicita ali dar o comando de voz, né, para apagar a luz, por exemplo. Isso foi definido na entrevista também. E além do reconhecimento ali, com sensores, né? Com sensores e imagem, né? Por exemplo, se tem gente na sala, ele não vai apagar a luz, né? Não faz sentido isso. O funcionário tem que trabalhar e ver ali o que tem na sala, né? Então, se não tiver gente na sala, um exemplo, ele espera um tempo e apaga a luz, digamos assim. Então, ele tem que fazer ali todo o gerenciamento, né, disso também, por questão de economizar, né? Economizar energia. E além de outras coisas também, por exemplo, quando dá o horário, quando dá um certo horário ali, o sistema ele avisa, né, por exemplo, que vai desligar as coisas, ou então o próprio funcionário ele tem que estar ciente disso, né, que em determinado horário o sistema ele vai dar ali um período de, por exemplo, se a loja fecha às 6, né, a empresa fecha às 6, não faz sentido ali 6h30 o dispositivo está funcionando ainda, está ligado, né, ar-condicionado, enfim, a não ser que seja um frigorífico, né? Se fosse um frigorífico. Mas assim, na empresa dela não faz sentido isso, ficar o ar-condicionado ligado enquanto todo mundo foi embora. Então o sistema ele tem que identificar se tem pessoas na empresa ainda, através de sensores, como eu disse, né? Através de imagem, se tem pessoas em cada cômodo, em cada sala. E aí, em determinado momento, por exemplo, caso alguém esqueceu de ligar a luz, né? Todo mundo saiu de 6 horas e esqueceu alguma luz ligada. Aí às 6h10, por exemplo, né, o software vai lá e verifica, ou até um pouco antes também, né, às 6h05, digamos assim, ele verifica ali se tem alguém na sala, se tem alguém na empresa, e naquela sala que está com a luz ligada, ele desliga a luz, basicamente isso. É uma coisa bem simples aí que ela só citou, mas a gente tem que deixar tudo isso bem definido. Eu não coloquei nessas anotações aqui, tá? Essas anotações aqui foi só de reconhecimento facial e de voz, mas isso foi uma coisa que ela solicitou também, que era uma das coisas principais que ela queria, né? Que era economizar a energia que estava se gastando muito com funcionários que deixavam a luz ligada quando saía, e enfim, todo esse tipo de coisa. Enfim, aqui eu só fiz algumas anotações para ficar mais fácil quando for fazer o diagrama de classes, né? Então já vamos começar aqui, já vamos lá para a página do trabalho, que eu abri aqui no OneDrive, e aqui está o trabalho. Você vê que é de 2023, do ano passado, no trabalho que eu fiz ano passado. E aqui você vai preencher o seu nome com o seu RU, né? Você coloca aqui o RU. Prática 1, coleta de requisitos, criação de diagrama de caso de uso e criação de diagrama de classes. Tá? E aí nessa questão 1 aqui, a gente vai colocar os requisitos funcionais e não funcionais, mínimo 3 de cada. Eu já coloquei aqui, tá? Já escrevi aqui
Então você pode usar como base aí, mas isso aqui eu vou eliminar para que a gente possa colocar a imagem, tá? Eu apaguei a imagem ali do diagrama de classes e vou apagar essa do diagrama de casos de uso, no caso, né? E vou apagar agora do diagrama de classes, para que a gente foque na imagem em si. E aqui os requisitos eu não vou apagar, tá? Porque eu já preenchi aqui. E é basicamente isso, eu preenchi aqui dessa forma. Requisito funcional 1. Quais são os requisitos funcionais? São os requisitos realmente das funções que aquele software vai fazer, né? E os requisitos não funcionais são basicamente os requisitos que identificam a forma com que o software deve funcionar, né? Em relação à segurança, em relação à eficiência. Os requisitos não funcionais são basicamente todos os requisitos ali que não são funcionalidades do sistema, mas sim como ele deve funcionar, né? Como deve ser a segurança dele, como deve ser a rapidez dos fluxos, né? Enfim, todas essas questões aí. Tudo relacionado à eficiência, à segurança do software, enfim. Isso aí você deve entender, você já deve saber nessa altura do campeonato, né? E a gente tem o requisito funcional 1, o sistema deve permitir sua ativação por comandos de voz pela funcionária PCD. Tem essa questão aí que eu realmente tinha esquecido que ela tinha dito, né? E eu coloquei aqui que tem uma funcionária que é PCD na loja e essa funcionária ela tem ali acesso, né, a várias salas ali por comando de voz, né? Então eu acabei estendendo aí esses comandos de voz. E aí o requisito funcional 2, o sistema deve realizar reconhecimento facial e de voz usando IA externa, né, para comparar dados do usuário no banco de dados, identificando se é um funcionário cliente cadastrado para que os clientes recebam acesso apenas à entrada principal. E aí o requisito funcional 3, né, que eles colocaram no mínimo 3 de cada e eu coloquei 4, né? Enfim, aí o software deve se conectar com uma IA externa de reconhecimento de voz e comparar vozes diferentes e liberar acessos por voz apenas para a funcionária PCD, ok? Para o gerente, a CEO e demais funcionários do RH. Esse requisito aqui se relaciona com esse aqui, tá? Mas ele é um pouco diferente, né? Você pode ver que aqui a gente está falando de uma maneira mais específica, né? A gente está falando da IA externa em si, né? Aqui o foco aqui desse requisito é falar sobre isso, que o sistema deve se conectar com a IA externa de reconhecimento de voz. Tá? Porque aqui a gente falou que o sistema deve permitir a ativação dele por comando de voz. Tá? Mas aí, para realmente... E aqui nesse requisito funcional, eu quis especificar um pouco mais, né, no requisito 3, que seria uma IA externa, né, que vai fazer isso. E não um sistema ali local, né, ou uma IA local ali mesmo na empresa. E aí o requisito funcional 4, que o software deve ceder acesso a todos os funcionários da sua própria sala, obviamente, né? E além disso, deve garantir controle de acesso para as entradas restritas, para que apenas os gerentes e funcionários de RH tenham acesso ao RH financeiro e sala de terceiro. Então, só o financeiro, né, e o gerente, obviamente, né, e os funcionários ali de maior escalão que vão ter acesso à sala de terceiros. E como a gente já tinha definido lá naquelas anotações, né, que a gente fez antes. E aí aqui, é basicamente isso. O reconhecimento facial, ele é para todos, né? Ela ficou definido na entrevista isso. O reconhecimento facial é para todos. E ele se relaciona aqui com clientes, com funcionários, enfim, para que os clientes recebam acesso apenas à entrada principal. Então lá na entrada principal vai ter o sistema de reconhecimento facial e de voz, tá? Lá na entrada principal. E aí ele vai reconhecer ali se o cliente, se é um funcionário, enfim, se está cadastrado, né? Então, todos têm acesso à entrada principal. Passando da entrada principal, lá para dentro, também vai ter reconhecimento de voz e facial, porém, o cliente não tem acesso mais, tá? O cliente não é mais bem-vindo lá dentro, nas portas da empresa, né? O cliente não pode acessar lá dentro. E também tem reconhecimento de voz, né? Como a gente já definiu aqui. É isso aí que foi definido. E a gente tem os requisitos não funcionais aqui embaixo, dizendo que deve ser implantado um servidor local, utilizando criptografia, autenticação robusta e medidas de proteção contra acesso não autorizado, para que o sistema garanta alto nível de segurança para os dados da empresa. Então, basicamente, o servidor é local, né? Como foi definido lá, isso foi definido na entrevista. Nada disso aqui fui eu que inventei, tá? Isso foi coletado da entrevista, então por isso que é importante prestar atenção no que o cliente está dizendo, no que o cliente está pedindo. Então, ela definiu isso, né? E a gente na conversa definiu isso,
que seria um pouco mais seguro, né? Deixar ali o banco de dados localmente ali, né? Para o banco de dados dos clientes, dos funcionários, enfim. E aí a externa, né? A inteligência artificial externa, ela vai servir só para fazer ali realmente o reconhecimento, né? Então, no caso, ela vai ter ali, ela vai solicitar, né? Então, aí solicita ali o acesso, né? Ela solicita ali, ela faz uma requisiçãozinha ali, basicamente, ao banco de dados, né? E tudo isso tem que ser ali, tudo criptografado, tudo bem, tá? Bem corretamente feito ali, né? Para que o sistema garanta um nível de segurança bom. E aí no requisito não funcional 2, né? O sistema deve ser altamente confiável, obviamente, e estar disponível durante o horário de operação da empresa, tá? E isso aí foi definido por ela realmente também, lá na entrevista, né? Na conversa entre ela e o entrevistador, né, que é o professor também. E aí garantindo que os processos automatizados ocorram sem falhas e interrupções significativas. E o requisito não funcional 3, o sistema deve ser otimizado para garantir resposta rápida e eficiente, especialmente ao lidar com grandes volumes de dados e processos de reconhecimento facial em tempo real. Porque até o momento a empresa dela é uma empresa que já atende muita gente aí e tende a crescer, né, pelo que ela fala ali. Tende a crescer, porque ela tem um diferencial na empresa, ela tem um diferencial na questão do atendimento, tá? Porque ela atende pessoas ali que são de setores que não são assim tão ligados à tecnologia, então ela tem um atendimento ali presencial, ela tem ali o atendimento olho a olho, né? Teto a teto, ela tem realmente um diferencial na questão do atendimento e é uma empresa que vem realmente aí crescendo. Então o sistema deve ter essa possibilidade de escalabilidade, né? Tá? E aqui tem as perguntas, né? Eles colocaram algumas perguntas para a gente responder, né? Cadê? Aqui na parte 2, né, da questão 1, a gente tem aqui a apresentação do diagrama de caso de uso. Não esquecer do identificador pessoal, né? Pronto, galera. E além desses requisitos aqui que pedem na questão 1, aqui na questão 2 eles vão pedir aqui mais 3 requisitos, né? Funcionais e 3 requisitos não funcionais. E aí é bom você fazer já responder pelo menos isso aqui, ó. Você já cria ao iniciar o trabalho, você já cria os 6 requisitos, né? No mínimo, no caso, 6 requisitos funcionais e 6 requisitos não funcionais. Porque aí quando chegar aqui nessa parte você já tem os requisitos prontos, né? Porque o diagrama de caso de uso que a gente vai fazer, ele tem que estar de acordo com todos os requisitos da primeira e da segunda questão. Então você, antes de iniciar aí o trabalho, você já cria os 6 requisitos funcionais e 6 requisitos não funcionais. Beleza? Requisito funcional 5, o sistema deve realizar e controlar o consumo de energia, desligando as luzes e ar-condicionado às 18 horas, durante dias úteis e o dia todo em finais de semana, obviamente. Além de possibilitar o desligamento e ligamento de luzes e ar-condicionado através de comandos de voz e câmera, visando a eficiência energética, né? E o requisito funcional 6, o sistema deve garantir o controle automático de temperatura do ar-condicionado de acordo com o número de pessoas presentes em uma determinada área, além de manter a temperatura entre 22 e 24 graus, e umidade relativa entre 40% e 60%, visando otimizar o conforto térmico e eficiência energética. E o requisito funcional 7, o sistema deve oferecer um monitoramento e controle remoto através de aplicativo móvel ao gerente, ao CEO, funcionários de RH e funcionário PCD, permitindo ajuste das configurações, verificar o status do sistema, controle de acesso e imagem das câmeras, podendo receber imagens de alguém que tentou entrar e não foi autorizado. E aí tudo isso aqui que eu coloquei aqui, isso aqui foi definido na entrevista, tá? Tudo isso aqui foi dito na entrevista com ela, com a moça lá, com a CEO, né? E requisitos não funcionais, né? O RNF4, requisito não funcional 4, o sistema deve ser intuitivo e fácil de usar, tanto para os usuários autorizados quanto para os administradores responsáveis pela configuração e gestão das funcionalidades. Requisito não funcional 5, o sistema deve ser compatível com os equipamentos existentes na empresa, como câmeras de segurança, dispositivos de automação, e ser capaz de interoperar com sistemas externos, como os de reconhecimento facial, né, que são as IAs, né, externas. E aqui, na segunda questão, né, onde a gente vai colocar o diagrama de classes, né, que a gente vai fazer. Beleza? Mas tudo isso aqui foi definido lá na entrevista. E aqui a gente tem o requisito não funcional 6, que o sistema deve ser projetado com uma arquitetura que permita fácil manutenção e escalabilidade, garantindo que possa ser atualizado e expandindo conforme as necessidades futuras da empresa.
Beleza? E a gente já vai fazer agora esse diagrama de caso de uso, tá? A gente vai usar uma ferramentazinha aqui, né, Diagrams, né? Que agora eu acho que ela tem outro nomezinho, mas o URL agora é esse, né? Mas ela tem outro nomezinho. Deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui. Alguma coisa com chart, fluxo chart, ou alguma coisa assim, tá? Agora no momento eu esqueci o nome da ferramenta. É draw.io, se eu não me engano, o nome da ferramenta, é uma coisa assim. Acho que fluxo chart deve ser outra. Essa aqui acho que era draw.io, mas no início ali tem o nomezinho da ferramenta. Tá, e a gente vai usar essa aqui para fazer o nosso diagrama de casos de uso. Eu vou diminuir só um pouco aqui a questão do Pronto, já vamos iniciar aqui o preenchimento aqui da ferramenta, né? A gente tem um espaço aqui de trabalho, né? Que vai ser essa áreazinha aqui, que no final a gente vai imprimir, né? Como imagem. E a gente já vai inserir ali nossa caixinha, né? Eu vou inserir um containerzinho lá, tá? Vou inserir ele aqui, que ele vai representar o sistema em si, né? Tá, deixa eu ver se eu tentar abrir aqui ela. Tá, eu tô querendo aumentar ela aqui, né? Deixar ela bem aqui no cantinho, para a gente poder fazer um bom uso aí desse container. Ela ficou muito grande. Deixa eu dar um espaçozinho aqui, tá? É basicamente isso. Aqui a gente já vai... Eu vou colocar um textozinho aqui, tá? É só clicar 2 vezes aí e aparece a opção. E aí eu vou aproximar aqui só pra gente ver, né? Vou colocar aqui sistema de gerenciamento de controles de acesso e energia, que isso foi uma das coisas que ela solicitou também pra gente. E aqui agora eu vou só aumentar um pouquinho essa caixa aqui, ficou muito. Eu vou colocar ela aqui em cima mesmo, tá? E aí você coloca o seu RU lá em cima, tá? RU, aí você coloca aí o seu RU, por exemplo. Esse não é o meu, né, no caso. Mas eu vou colocar só questão de exemplo aqui, tá? E vou colocar isso aqui. Essa ferramenta é boa que ela tem toda essa... Ela mesmo verifica para você onde é que está o centro ali, ó. Onde é que está o centro do objeto, né, que a gente está trabalhando. Vou só colocar aqui. Acho que eu vou mudar essa fonte aqui, que essa fonte... Não gosto muito dessa fonte, não. Ah, cadê as alterações de texto? Será que é aqui? Formatar? É aqui. Fonte times no ONU. Não, eu quero uma sem serifa. É o Helvética. Até ser o Helvética aqui mesmo. Eu vou dar uma fonte bold nela aqui. Uma fonte, né? Negrito. Bom, basicamente é isso. E agora a gente vai colocar aí os casos de uso, né? É só a gente vir aqui e colocar essa elipsezinha, né? Não sei por que ela tá assim. Tá meio... como se fosse desenhada. Acho que eu devo ter mudado alguma coisa sem querer aí. Foi o sketch. O sketchzinho aqui, ó. Se você colocar, ele faz como se fosse realmente um desenho à mão ali, né? E aí, você vem aqui, coloca, né, o caso de uso. Qual é essa funcionalidade, né? E aí, vamos começar aqui pela funcionalidade de monitorar. Eu vou mudar esse estilo aqui também, não vou deixar essa fonte. Vou colocar Helvética também, tá? Bom, aqui... monitorar, que é um dos casos de uso principais, né? Não é um dos principais, então tá, vamos dar início aos principais. Ativar sistema por voz, tá? Vou colocar só assim. Ativar sistema por voz.
E a gente tem, qual o próximo caso de uso? Qual o próximo caso de uso que a gente tem? É só copiar e colar, tá? Essa elipsezinha aí. Permitir controle total por voz. Porque são coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. E a gente tem outros casos de uso também que a gente definiu ali no sistema, que é acessar a própria sala. Eu quis dividir assim os casos de uso em vários casos de usos para definir realmente, para dividir, né, as funcionalidades, porque a gente tem vários aí condicionais, né, digamos assim. Acessar a própria sala. Esse aqui vai se relacionar com todo mundo, né? Daqui a pouco a gente vai colocar os usuários aqui, os atores, né, como é chamado aí no diagrama de caso de uso, que são quem vai se relacionar com as ações, né? Acessar a própria sala por imagem. Acessar a própria sala por imagem. Todo mundo vai ter acesso a isso aqui, tá? No sistema, como foi definido ali. E aí, permitir todo mundo que for funcionário, no caso, né? E aí, aqui a gente vai fazer o quê? Acessar a entrada principal por imagem. Quem vai ter relação com isso? Todos. Todos, tá? E aí, por exemplo, se for um cliente e ele não conseguiu identificar ali por imagem, né? Então, algum funcionário vai ter que vir abrir. Tá? Mas o ideal é que o sistema seja bem feito a ponto dele identificar, né, que é um cliente. A gente não quer que ele barre a entrada ali de uma pessoa que já é cliente da empresa, né? A gente tem um próximo aqui. Tá? E aí dentro de cada um desses casos de uso, a gente vai ter todas as outras funcionalidades, tá? Mas aqui são as principais do sistema. Mas, por exemplo, em outros diagramas a gente pode especificar mais o que é que vai ter ali, né? Mas o diagrama de casos de uso é basicamente para isso, só para identificar as funcionalidades principais, né? E aí a gente pode dividir elas ou então colocar as funcionalidades, digamos, maiores assim do sistema, né? Eu dividi só um pouquinho aqui só para a gente ter uma ideia, né? E aí a próxima funcionalidade vai ser controle de luzes e ar condicionado por voz ou imagem. Tá? Isso aqui é só para funcionários, né? Obviamente. Né? Não tem clientes lá dentro da empresa, enfim. E ainda que tivesse, ele não tem acesso a isso, tá? Em controlar luzes por voz ou enfim, ar-condicionado. Ele não tem acesso a isso. Porém, se caso um cliente, por exemplo, que é conhecido ali do gerente, né, entrou na empresa para conhecer ali por dentro e tiver um ambiente que está só ele e o gerente, quando o gerente sair, e um exemplo, ele está tendo uma reunião com algum cliente lá dentro, na sala do gerente, algum cliente que ele confia, alguma coisa assim, e o gerente sai por um momento, a câmera ela tem que saber ali que tem uma pessoa ali na sala, né, através dos sensores e imagem, e enquanto tem aquela pessoa ali, ele não vai desligar as luzes, né, obviamente. Mas não significa que é porque o cliente acessou aquilo, entendeu? Não significa que é o cliente que tem um controle sobre as luzes, né, sobre, enfim, o sistema. Eu acho que isso aí tá meio óbvio, né? E aí a gente tem outro caso de uso relacionado a esse, né, que podia ser unido em um só, mas eu quis separar para a gente ter uma noção melhor, né? E é bom você fazer isso, separar um pouco, aí dividir em mais casos de uso, para que você tenha uma noção do que você vai fazer no sistema, né? E é o último caso de uso aqui, último não, mas basicamente gerenciar condições de ambiente e controle de energia. O software vai fazer isso automaticamente e também com o controle do uso do funcionário, né? Então, como eu disse, ele vai fazer automaticamente. Então, se tiver um cliente lá, ele não tem controle sobre isso, o cliente não tem acesso ali a controlar o gerenciamento de energia, porém o próprio sistema ele tem esse gerenciamento inteligente ali de condições de ambiente, por exemplo, né?
E aí ele vai identificar que tem uma pessoa na sala e vai desligar, um exemplo. Não, no caso, não vai desligar a luz, né? Bom, enfim, deu para entender basicamente, né? Então aqui... Tá, eu acho que eu vou tirar a sombra aqui. Deixei com sombra. Não, acho que eu vou deixar a sombra mesmo. Se você quiser, você pode tirar essa grelhazinha aqui atrás, tá? Ó, aí fica tudo branco. Fica até melhor para ver, né? Eu acho que a grelha fica aquela agonia, uma coisa... Dá para entender nada, né? Fica até mais limpo aí. Bom, e outra coisa também que foi definido lá, né, que ela solicitou, foi que tivesse todo esse monitoramento e gerenciamento de energia, de câmeras, tudo isso também tem que estar previsto ali, né, no app, né, no dispositivo celular, no smartphone. Vai ter um outro sistema, né, que vai estar integrado a esse. Obviamente eles têm que estar integrado, né, com todo o sistema de câmeras, com todo o sistema de sensores. Por exemplo, para um exemplo que até foi definido por ela isso, né? Ela não tem ninguém na empresa e o cliente chegou mais cedo, né? Chegou alguém ali que o sistema reconheceu que é um cliente, um exemplo, né? Que obviamente as câmeras vão ficar ligadas, né? As câmeras do lado de fora são câmeras que vão ficar ligadas, né? Não pode ser desligado as câmeras. Então a câmera vai identificar que tem um cliente ali, por exemplo, manda uma mensagem através desse app, né? E para o gerente, por exemplo, vai dizer, ó, cliente tal está em frente à loja. E isso aí foi uma coisa que foi conversada também lá na entrevista, né? Então já é uma coisa que seria um diferencial, se um exemplo numa situação de real, né, de você implementar isso no software, no sistema para a empresa, né? Que foi uma coisa que ela realmente expressou ali desejo de que tinha esse desejo de isso acontecer, por mais que não fosse nessa versão do sistema agora, né, mas ela expressou esse desejo. E aí a gente vai colocar, eu vou colocar esse caso de uso aqui também, monitorar, deixa eu aproximar aqui para a gente ver, né, monitorar sistema via app, pronto, basicamente isso. Eu vou colocar ele aqui em cima, tá, peraí, eu vou colocar ele em cima, colocar ele aqui basicamente, e vou afastar os outros para baixo aqui, né? Se você quer selecionar tudinho, é só clicar em Shift, clica em Shift e arrasta, aí ele vai selecionar várias coisas ali, tá? Nem sempre funciona, mas quando funciona é bom, né? Deixa eu afastar esse aqui. Eu acho que tem que englobar todos, né? Para funcionar. Pegou. Aí agora é só arrastar. Tá? Ele acabou selecionando também o container, né? Não é isso que eu quero. Eu não quero selecionar o container. Eu quero só aqui. Isso. Só as elipses. E aí eu vou colocar elas aqui embaixo. E vou colocar esse caso de uso aqui. Ainda ficou muito próximo. Tá? Achei muito próximo ainda. Então vou novamente arrastar esses todinhos aqui para baixo. Acho que aqui tá bom, né? Já dá para ver ali, já dá para ligar corretamente ali os fiozinhos, enfim. E aí a gente tem um outro caso de uso que se relaciona com as IAs e o sistema, né? Qual é esse caso de uso? A autenticação por voz e imagem, né? Que é o caso de uso aí, o principal, né, do sistema, basicamente. A autenticação por voz e imagem. A autenticação por voz e imagem. Beleza? Pronto. E agora a gente vai fazer os atores do sistema e as relações, né? Qual é a relação que tem entre cada um deles. Bom, vamos criar já um aqui, tirar esse sketch, senão fica parecendo como se fosse desenhado, né? Fica estranho assim. O ator gerente, vamos colocar ele aqui. Para editar o nome é só clicar aqui onde tem o nomezinho dele. E é só editar. Eu vou colocar gerente, CEO, RH e funcionária PCD.
beleza? Eu vou ter que dar alguns, porque senão fica uma bagunça, né? Pronto, gerente, CEO, RH e funcionário PCD. Isso tudo podia ser resumido em um usuário só, né? Que é admin. Admin, ele engloba tudo isso aqui, né? Até porque a funcionária PCD, se eu não me engano, ela é uma administradora também lá do sistema, né? Lá da empresa. Mas eu não vou confirmar isso que eu não lembro agora no momento. Mas eu pode colocar dividido assim, não tem problema nenhum também, tá? Isso aí é o de menos. E a gente vai colocar mais um ator ali, né? Vou dar só um Ctrl C. Cadê? Não pegou não? Agora sim. Vou colocar ele aqui. Colocar ele aqui mesmo. Descer um pouquinho esse aqui, tá? Esse aqui vai ficar aqui. E o nome desse aqui é basicamente funcionário, né? Até porque nem todo funcionário é administrador, né? Então por isso que a gente tem que dividir isso aqui, né? Porém, o que é isso aqui? Deixa eu tirar isso aqui, que acho que eu coloquei sem querer. E aí o funcionário, né? Na verdade, os administradores estendem também essa classe funcionário, né? Obviamente. Então a gente vai colocar uma setinha daqui a pouco para informar isso, que eles estendem essa classe funcionário, né? Até porque eles também são funcionários. Então, todas as ações que os funcionários fazem, os administradores também vão fazer, até porque eles também são funcionários, né? Então a gente tem que definir isso também no diagrama. E eu vou colocar aqui embaixo esse outro caso de uso. Aqui. Deixar aqui mesmo. Só ajeitar aqui para ele ficar um pouquinho reto, né? Para não ficar uma bagunça. E aí o próximo ator é o cliente. Tá, eu vou colocar aqui também, galera, outro que eu coloquei isso aqui e o tutor, no momento daquela matéria, ele permitiu, tá? Eu quis definir um outro ator também, que é um ator externo, né? Que ele não faz parte, assim, do sistema em si, do software, né? Porque tudo isso aqui é um sistema, como eu falei, né? Cliente, controle de luz, o sistema em si, né? O software em si. Essas aqui são ações, tudo que está dentro do container é o software, tá? A gente chama de sistema aqui, mas é o software, tá? Que é um sistema, obviamente, né? Mas falando no sistema de uma forma geral, o sistema é tudo isso aqui que está interagindo, né? Tanto o software em si, que está dentro do container, quanto os atores, as IAs que a gente vai colocar aqui, as câmeras. Então, por isso que eu vou definir aqui outro ator chamado sistema de controle, tá? E aí, vou colocar uma observação assim, câmeras e microfones, por exemplo, tá? Por quê? Porque eles vão interagir diretamente com alguns desses casos de uso aqui, né? Obviamente. Como é que a gente vai fazer tudo isso aqui sem uma parte essencial do sistema, falando de forma geral, que são as câmeras e os microfones? Não tem como fazer isso aqui sem eles, né? Sem os sensores, as câmeras, os microfones. Enfim, e aí eu quis colocar ele também como um ator ali que interage com o sistema, né? Claro que não é um ser humano, não é uma pessoa, mas enfim, é algo ou alguém que vai interagir com os casos de uso, com o software, né? Então eu quis identificar também isso aí. Eu acho que não é obrigatório essa parte, tá? Identificar, mas eu quis colocar para ficar organizado, né? E a gente tem os casos de uso e agora as IAs, né? IA, que pode ser uma IA que faz reconhecimento de voz e reconhecimento de imagem, pode ser 2 IAs, 3 IAs, enfim. Eu vou colocar uma só, tá? No meu trabalho eu coloquei 2 lá, uma para voz e uma para imagem, isso aí tanto faz, tá? Não importa. É porque a gente ainda não está construindo o software em si ainda, né? A gente só está definindo quem são os atores, né? E aí você pode usar uma IA ou 2 empresas aí de IA, enfim, 2 ferramentas de IA. Isso aí é o de menos, tá? O importante é que você definir o caso de uso em si. Aí, IA externa, né? Como foi definido ali. Vou mudar só essa fonte aqui, que eu não gosto dessa fonte.
pré-helvética. Os outros já estão, né? Ou não? Não, já que os outros já estão, eu vou deixar então a outra, né? Fica melhorzinho, né? Para diferenciar dessa fonte aqui. Enfim, tanto faz. Aí, vamos agora conectar as relações, né? Qual vai ser o relacionamento entre os atores e os próprios casos de uso, enfim. Vou puxar só uma linhazinha aqui. Simples. Só conectar ela aqui. Tirar o sketch mais uma vez. Vou pegar essa linha e conectar aqui no ponto do gerente, funcionários, enfim, administradores. E vou conectar ela aqui, ó, em monitorar sistema via app. Porque só eles vão ter acesso a isso. Só eles vão interagir com esse caso de uso, tá? Então cuidado aí nas setinhas que você coloca, né? Nas linhas, enfim. Cadê? Outra coisa também que os administradores podem fazer, que é ativar o sistema por voz, né? E aí outra coisa que é só deles também, só eles podem fazer, que é o quê? Permitir controle total por voz. Tá? Só eles podem fazer isso. Os administradores, beleza? Pronto. Já fizemos aqui as 3 principais exclusivas, né, ações aí que se relacionam com os administradores. E agora, funcionário. O funcionário ele pode fazer o quê? Qualquer funcionário ele vai poder acessar a própria sala, né, por imagem, obviamente. Isso aí é meio óbvio, né? O sistema não pode bloquear o próprio funcionário de entrar na sala. Acessar a entrada principal por imagem, claro, todo mundo vai ter isso aqui. Tá? Todo mundo pode. Pronto, aqui cliente, interage com permitido, né? Como eu disse. E aí na classe aqui, controle de luzes e ar-condicionado por voz, imagem. Quem aqui tem acesso a isso aqui? Quem tem acesso a isso aqui não interage com o cliente. Como eu falei, né? Não interage com o cliente isso aqui. Ele não tem controle sobre isso. E quem tem controle sobre isso é os funcionários. Tá? Controle das luzes e o ar-condicionado por voz ou imagem. Porque um exemplo, digamos que para desligar luzes, o sistema pode sim reconhecer voz de qualquer funcionário. Não, vou escrever texto não. Vou só dobrar ela um pouquinho porque ela fica muito... Nossa, por que ela tá curva? Pronto, coloquei ela quadrada agora, senão ela fica curvando ali. Não é isso que eu quero não, quero ela assim. Retinha. Pronto, eu coloquei isso aqui agora. E o funcionário vai ter acesso a isso aqui, né? Que é controle de imagens. Controle de luzes e ar-condicionado por imagem, beleza? Bom, eu fiz dessa forma. Pode ser que no momento que você for fazer aí sua atividade, não esteja sendo permitido isso. Então verifica na tutoria aí, né? Porque depende muito aí de como foi aí, como é que ficou definido isso, tá? E aí, gerenciar condições de ambiente de sistema. Vai se relacionar ali, obviamente, com as câmeras, microfones e sensores, né? Deixa eu colocar aqui sensores, tá? Porque não é só câmeras e microfones. Tem os sensores também, que na entrevista ela falou que queria, né? Pelo que eu entendi ali. Sistema de controle, né? E assim, não é só pelo que eu entendi, é pelo que realmente ficou confirmado, tá? Por isso que eu estou dizendo. É bom falar com a tutoria, porque a gente tem que confirmar. Tanto na vida real também, a gente vai ter que fazer isso no momento de uma análise de requisito. No momento de uma análise de requisitos, a gente tem que definir realmente, não fazer tipo, eu acho que é isso. Eu acho que o cliente disse isso. Não, você tem que confirmar, e foi isso que eu fiz. Eu falei com a tutoria, até porque eu não tinha como falar com ela, né, com a professora, porque ela só fez o vídeo ali com o professor, né? Então fui falar com a tutoria como se realmente eles fossem um cliente, né, a tutoria. Fui perguntar se era realmente isso, o que era para ser feito,
Porque, cara, enche o saco mesmo da tutoria. Tudo que você tiver dúvida pode perguntar lá. Claro, não sendo uma dúvida tão óbvia que já estava lá no trabalho, beleza, né? Aí você tem que também pesquisar as coisas, né? Mas assim, se tem uma coisa ali que você está com dúvida que não ficou bem explicado, aí você vai lá e pergunta, pô, é isso aqui que eu tenho que fazer mesmo? Para você não fazer o que deu na sua cabeça, né? Ah, eu acho que foi isso, eu acho que é isso. E aí o sistema de controle, né, que é as câmeras, os sensores, interagem aqui com esse gerenciamento das condições de ambiente, né? De controle de energia. Beleza? Tá. E agora vamos fazer aqui o relacionamento. Bom, a gente tem funcionalidades aqui que basicamente elas não se relacionam entre si porque são funcionalidades específicas, tá? Em um determinado momento. Tá, depois que você acessa a sala, depois que você permite a entrada principal por imagem, por exemplo, essas funcionalidades elas não precisam interagir com outras funcionalidades, tá? São funcionalidades que elas vão interagir com a parte de autenticação de voz por imagem, tá entendendo? Que é esse caso de uso aqui. Então a maioria dessas partes aqui elas vão interagir não entre si, não entre elas. Então você tem que colocar as relações corretas, né? Com quem elas interagem. Com quem, por exemplo, para fazer isso aqui, para ativar o sistema de voz, eu preciso, por exemplo, só ativo o sistema de voz se tiver ativado esse aqui, permissão de controle total por voz. Tá? Ou então o contrário, só permite controle por voz se tiver ativado o sistema por voz. E aí sendo o quê? Como permissão de controle total por voz, ela inclui a autenticação por voz e imagem, beleza? Porque para isso aqui acontecer, tem que ter passado por isso aqui. Por isso que eu vou fazer todas essas aqui se relacionando com essas. Por quê? Porque, por exemplo, se eu fiz a autenticação por voz e imagem, ela está incluída aqui nessa parte, né? Ativar o sistema por voz. Beleza, eu solicitei a ativação do sistema por voz. Aí, inclui o quê? A autenticação por voz. E aí você dá a relação do tipo include, que é o quê? Que é basicamente isso aqui depende disso aqui acontecer para que possa dar seguimento, né, ao sistema, né? Então, ativar o sistema por voz inclui a autenticação por voz, beleza? Então você tem que autenticar para que você possa ativar o sistema. Então você coloca uma relação de include daqui para cá. É basicamente isso, tá? E aí, quando for uma relação do tipo extends, é basicamente você dizendo, tá, aquela é uma ação que é opcional, digamos assim, ao sistema. Não é obrigatório. Quando é uma relação obrigatória, quando é uma coisa que é obrigatória do sistema, você coloca a relação do tipo include, beleza? Então, isso aqui é uma relação obrigatória, autenticação por voz. Não tem como ativar o sistema por voz sem fazer isso aqui, sem ir para a parte de autenticação, beleza? Então, por isso que eu vou relacionar todos eles com isso aqui. Por quê? Porque eu ativo o sistema por voz, solicito, né, a ativação, autentico, permito controle por voz. Beleza? Por quê? Permitir controle total por voz também inclui isso aqui, a autenticação. E a autenticação está inclusa em ativar o sistema por voz. Então, por isso que eu não vou precisar ficar fazendo a relação entre eles aqui, né? Não preciso ficar relacionando eles. Tá, então vamos lá. Eu já vou colocar aqui o include, né? Com a setinha, vou lá embaixo, eu vou no ML, o ML que ele tem lá a setinha que eu quero. Cadê ela? Aqui. Tanto que o nome da seta é dependência, ó, tá vendo? O próprio nome da seta é dependência. Então, isso aqui depende disso aqui para acontecer, beleza? Eu vou tirar o sketch aqui também. E aí já vamos colocar aqui o include. Daqui para cá. E aí você pode deixar esse use aqui, né? Mas geralmente a gente impõe include, beleza? A gente põe assim, include. Porque essa funcionalidade inclui essa aqui, né? Isso aqui é obrigatório, beleza? Isso aqui é obrigatório disso aqui. E a gente vai colocar outra seta include daqui para cá. Aqui também, ó. Por isso que eu estou dizendo, não precisa você relacionar todos os... É só você relacionar o fato deles estarem relacionados. Poxa, tá bugado isso aqui, velho. Tem hora que buga, ó.
Tem hora que buga, isso dá uma raiva. Às vezes acontece isso, de bugar o sistema aí, ele fica querendo conectar lá em cima, tá? Então vem aqui até a bolinha para ele conectar corretamente. Pronto. Monitorar sistemas também inclui autenticação por voz. Não tem como monitorar sistemas pelo aplicativo do celular se eu não for um funcionário. Se eu não for, na verdade, um administrador, né? Então, isso também está relacionado aqui à autenticação por voz. Então, por exemplo, o app lá do celular ele vai estar integrado aqui com esse sistema, digamos, esse sistema de gerenciamento lá que está na empresa, né? O app vai estar integrado a isso aqui, tem que estar integrado a isso, para que possa fazer autenticação por voz, né? E tudo isso vai estar devidamente conectado com o banco de dados, com a IA externa, beleza? Então, por isso que eu incluí esse monitoramento do sistema via app, porque ele também vai estar dentro desse sistema de gerenciamento, falando de forma geral, não apenas falando do software em si agora, tá? Eu vou colocar mais uma relação de desconectar corretamente aqui que não conectou. Ela tem um pontinho ali, ó, onde tem um xizinho que você conecta a linha para ela ficar colada ali no objeto, beleza? Às vezes pega, às vezes não pega, enfim. Geralmente pega, né? Só você conectar no ponto correto. Tem uns pontinhos azuis aqui, ó, na elipse, no círculo, no quadrado, vai ter esses pontinhos azuis. Tá, aí eu vou colocar mais uma relação aqui de include. Ok? Permitir controle total por voz. Também, né? Como eu falei, se relaciona com a autenticação de voz, né? Então, por isso que eu liguei todo mundo a ele, a autenticação, porque faz com que essas classes também estejam conectadas, tá? Permitir controle total exige autenticação, né? Ativar sistema por voz também exige autenticação. Então, enfim, basicamente é isso. Aí eu fiz dessa forma para que... Porque tudo vai depender da autenticação, né? Tudo vai depender da autenticação por voz e imagem ali no sistema. Então, esse é o caso de uso principal aí desse sistema. Beleza? Eu fiz dessa forma. Corrigir o meu trabalho e eu tirei uma ótima nota aí, né? Então, vai depender também do quem vai corrigir, né? Teu trabalho. Ainda tem isso, né? Vou colocar mais um include aqui, em acessar a própria sala por imagem, que vai depender da autenticação, obviamente, né? E a gente tem acessar a entrada principal por imagem, que também vai depender da autenticação. Então, se o sistema é um de reconhecimento, né? Então, obviamente que tudo aqui vai depender disso, de autenticação de imagem. E aqui, nessas classes aqui, a parte de controle de luzes e ar-condicionado por voz ou imagem, ela estende esse gerenciar condições de ambiente e controle de energia. Por que ela estende? Ela estende isso aqui, essa ação, porque ela vai ser uma ação a mais, né? Uma ação ali opcional. Por exemplo, o sistema não depende de reconhecimento de voz e imagem só. Por exemplo, ele pode usar apenas os sensores para identificar se tem calor, se tem pessoas ali na sala. Ele pode usar apenas o sensor. Ele tem essa opção de gerenciar condições de ambiente de controle de energia por sensor ou simplesmente por botões. Um exemplo, está lá no app e você está no app lá, o administrador, e ele clica para desligar a luz. Ele tem também essa opção, né? Obviamente, o app ele vai dar essa opção a ele também. Então, o gerenciamento de condições de energia ele não depende disso aqui, tá? Controle de luzes e ar-condicionado por voz ou imagem. Ele não depende disso aqui. Porém, o controle de luzes e ar-condicionado por voz e imagem estende essa ação, tá? Essa é uma ação opcional, uma ação a mais. Por isso o nome é extends, né? Realmente de estender aquele escopo, né? Beleza? Então a gente vem aqui e coloca uma relação realmente de extends, né? Que a gente já tem aqui, ó, generalização. Uma setinha chamada que a própria seta já tem o nome ali, extends, né? E aí não se há um consenso assim
em relação a... Ali. Tirar esse sketchzinho aqui. Bom, eu já vi essa seta extends assim com linha pontilhada. Eu já vi isso em alguns diagramas com essa linha pontilhada. Essa linha aqui, ó. Porém, aqui a gente já está usando a linha pontilhada como include. Beleza? E por padrão, na própria ferramenta, o padrão da ferramenta é a seta extends com a linha sólida, né? Não pontilhada. Então, eu não vou mexer nisso, beleza? Porém, né, tem alguns professores dizem aí que a linha de extends aqui da ferramenta, né? Da ferramenta não, a linha de extends aqui de um diagrama de caso de uso tem que ser pontilhada. E eu já vi professores dizendo que tem que ser sólida, né? É a linha sólida. Para alterar isso é só vir aqui, ó, na lateral, aí você tem as opções, né? De dot, solid, dashed, né? Que é a pontilhadazinha. Porém, assim, a própria ferramenta colocou dessa forma, né? Então, eu vou deixar assim, beleza? Eu acho que isso aí é o de menos. Você pergunta ao seu professor aí, ao seu tutor, né? Como é que ele quer. Ok. Isso é uma coisa que eu não vejo muito consenso, assim, às vezes, né? Eu já vi, até em livros eu já vi, assim, essa linha realmente assim, dessa forma que tá aqui na ferramenta, tá? Mas tem professores aí que dizem que a extends tem que ser pontilhada. Mas, dane-se, tá? Eu acho que o mais importante é a gente definir o que o sistema faz, né? De forma correta do que... Enfim, mas claro que tem que existir um certo consenso aí de diferenciação de seta para a gente saber o que está se passando ali, né? Aqui nas relações a gente terminou aqui as relações do sistema em si. Eu acho que isso aqui já é suficiente, tá? Então, você só coloca relação nas funcionalidades que se relacionam diretamente, beleza? Eu estou falando da relação entre os casos de uso. Porque isso aqui não é um diagrama de sequência, tá? O diagrama de sequência é outra coisa. Aqui a gente está falando de diagrama também não é um diagrama de fluxo de dados. Aqui a gente não está falando de fluxo. Aqui a gente está falando de ações, casos de uso. As funcionalidades do sistema. Então não necessariamente tem que seguir um fluxo aqui de imagem, um fluxo de funcionalidades, né? Mas as funcionalidades que se relacionam diretamente, você vai ter que relacionar elas de alguma forma, ou include, ou seta de relacionamento normal, né? Essa linhazinha aqui, ou por extends, enfim, a depender do relacionamento aí. Tá? E aí a externa, obviamente, ela se relaciona aí com com reconhecimento, né? Com a autenticação de voz. E é só você fazer a ligação aí. Daí é com eles, né? Vou tirar o sketch aqui. Pronto, basicamente é isso. Acho que não tem mais nada pra fazer, não. Tá, esqueci de fazer uma coisa, né? Aquela partezinha que eu falei pra não esquecer. A classe de administradores, né? A classe de administradores, ela estende justamente a classe funcionário, né? Ela estende aqui. Então eu vou colocar a setinha para cá. Eu vou colocar só para identificar que é um extends. Aqui eu não estou falando de relacionamento, tá? Isso aqui não é relacionamento. Não é uma linha de relacionamento. Tem que ser uma linha de extends. Por quê? Porque a classe administrador, né? Ela estende funcionário. Então tem que definir ali. É bom identificar, né? De alguma forma. Aí eu vou só colocar na ponta dela aqui, ó. Aqui você define o início da linha, o fim da linha, enfim. Nessa ferramenta do draw.io. E aí no fim dela... Cadê? Fim da linha. No fim da linha eu vou colocar aqui aquela setinha aberta do extends, tá? Só para definir ali que a gente está falando de um extends e não de um relacionamento normal, né? Algum tipo de associação, alguma coisa. Enfim, só para deixar isso claro aí no sistema, né? E aí agora a gente vai só imprimir isso aqui, né? Depois vem vir em forma de imagem, já que é para colocar lá no trabalho, né? Eu vou só exportar isso aqui, beleza? E aí para fazer aí para imprimir é só vir aqui em ficheiro, lá em cima, né? E clicar em exportar como. Eu vou exportar em PNG mesmo, tá?
que eles pediram assim. E aí você define aí, né, se vai querer com fundo transparente, ou se vai querer a sombra, a grelha, enfim. Não quero fundo transparente, eu quero aquele branco mesmo. E o zoom em 100%, né? Bom, basicamente é isso. Aí você, se você quer imprimir a página inteira, ou somente onde tem um diagrama, né? Eu vou definir só onde tem um diagrama ali. Vou clicar em exportar. E aí ele pergunta onde, né? Qual é o nome do arquivo. E aí eu vou colocar em aparelho mesmo, né? Guardar. Pronto, ele fez ali o download e pronto, tá aqui nosso diagrama, nossa imagem do diagrama feita, né? E aí agora é só a gente ir para as outras partes do trabalho. Pronto, agora é só a gente vir aqui e adicionar o PNG, né? A imagem que a gente fez lá do diagrama, né? Eu vou só abrir ela aqui no... cadê? Vou abrir ela aqui e colocar ela aqui no trabalho. Pronto, já carregou a imagem, né? Vamos aproximar aí só para a gente ver se está tudo correto, né? Se está tudo bem feito aí. Ó, é a imagem, né, que a gente fez lá mesmo, tá? Tudo bem certinho aqui. Pronto, já colocamos aqui. E agora a terceira parte da questão 1. A pergunta aqui: dos requisitos que você colocou, como é realizada a identificação de qual requisito é funcional e qual é requisito não funcional? Aí na resposta eu coloquei aqui: requisitos funcionais são as funcionalidades propriamente ditas, né, do software, basicamente isso, e cada função é realizada por este. E requisitos não funcionais são os requisitos de qualidade, né, do software, como por exemplo se esse vai estar em um servidor interno ou que tipo de arquitetura será implementada ao sistema, como eu falei no início, né? E aí, na questão 2, né, e última questão, pede a apresentação dos requisitos funcionais. Pede a representação, a apresentação de mais 3 requisitos funcionais e mais 3 requisitos não funcionais, né? E aí, requisito funcional 5, né, eu coloquei RF5. Pronto, galera. E agora, sabendo, né, de todos os requisitos que a gente já fez, de tudo que a gente já fez até agora, a gente já vai para a criação do diagrama de classe, né? Já respondemos aqui a pergunta do terceiro, né, terceiro quesito ali, da questão 1. E agora vamos apresentar aqui o diagrama de classe. E eles dizem aqui, não esquecer do identificador pessoal, né? Ok? Tem várias formas de fazer o diagrama de classe, tem várias ferramentas aí que você pode usar. Inclusive aquela que a gente estava criando agora, a gente pode usar ela. Você pode vir no chat GPT também, você pode vir no chat GPT, por exemplo, aí você como você já definiu os requisitos funcionais e não funcionais, todos os atores, você não já definiu tudo ali no diagrama de caso de uso, e aí você é só ir no chat GPT e dizer para ele, ó, os requisitos são esses, as ações são essas, né? O diagrama de caso de uso é esse. Inclusive ali você tem a opção de exportar lá naquela ferramenta do draw.io. Você pode exportar ele em forma de XML, né? Enfim, aí você e o ML. Então você é só copiar lá, ou então você escrever mesmo, né? Só escreve mesmo no ChatGPT pedindo para ele criar um diagrama de classes para você, que aí vai ser bem mais fácil. Você pode até solicitar para ele criar em código realmente, no código Plant e o ML. Minha rapariga. Mas de qualquer forma, eu vou criar aqui na ferramenta Plant e o ML. Deixa eu só achar ela aqui. Plant e o ML. E lá a gente vai criar, né, o diagrama, né? Sai daqui. Anúncio. Cadê? Online server. A internet tá lenta pra caramba. Pronto. Aqui, nessa seção aqui, a gente consegue criar nosso código aí em UML, tá? Eu vou fazer o código aqui mesmo, mas eu teria que fazer pelo chat GPT mesmo, que é bem mais rápido. Ele vai criar esse código aqui para ele, você só solicita para ele criar um código UML para você colar aqui no Plant UML, e você diz para ele lá quais são os requisitos, beleza? E com quem são os atores também. Define lá quem são os atores do sistema, tudo que a gente fez lá no diagrama de caso de uso.
Mas eu vou vir aqui e vou criar, tá bom? O diagrama de classes através do ML, beleza? Essa ferramenta aqui, quando você faz o código aqui, o ML, e aí tem todo um padrão que você faz aqui, enfim, ele já gera aqui para você o diagrama feito corretamente, ok? Então vamos lá. Eu vou criar uma classe aqui, tá? E aí tem que deixar esse start, esse end aqui, né? Que é o início do ML e o fim do ML, né? Eu vou criar uma classe nele aqui, chamada de usuário, que é um dos nossos atores, né? Mas aqui a gente está definindo quem são as classes. Que inclusive naquela anotação lá, eu defini, lembra? Que no começo a gente definiu quem eram as classes. Isso aqui já para anotar, ó, já para ficar mais fácil para a gente, beleza? Então a gente vai usar isso aqui como base, ok? E aqui na classe usuário, como a gente viu, né? Ele tem os atributos aí dele, né? Nome, ID, dados faciais e voz, métodos e a visibilidade, tudo isso a gente pode definir lá no ML, ok? E aqui a gente vai definir já os atributos dele aqui, né? 1, 2, 3, 4. Vou dar só um espaçozinho para a gente ficar mais fácil de entender, né? Mas você pode criar aqui mesmo. Escrever aqui mesmo, tá? Que ele vai entender a ferramenta. Nome, que é uma string. A gente tá só tipando aqui, tá? Eu vou colocar assim, mas pode ser assim também. Ele tem também o ID do usuário, ok? Ó, ele já está criando aqui, ó. Enquanto você vai escrevendo o código, ele já vai criando aí o diagrama, né? Bem intuitiva essa ferramenta aqui. O usuário aqui também vai ser uma string. Você tem que tipar aí, né? Que a gente está falando do diagrama de classe de usos. Quando tem esse menuzinho aqui, menos, significa que é um atributo privado, né? Porque a gente definiu, lá no documento a gente definiu que vai ser privado esse atributo, tá? E aqui, autenticar. Quando está esse maisinho, você está indicando que é público, né? Que isso é um método público. Bom, isso aí vai depender do sistema, tá? Você pode solicitar até o ChatGPT para ele dizer para você. Peraí, antes disso tem os dados faciais. Cadê? Dados faciais. Que é do tipo dados faciais que a gente vai criar daqui a pouco, o tipo, né? Aqui a gente está só criando a classe, né, do usuário. E aqui a gente coloca agora o método autenticar. Por que isso aqui é privado? Porque esses métodos aqui, atributos na verdade, né, eles vão estar dentro ali do sistema. Não é qualquer pessoa que tem que ter o direito de alterar isso aqui, beleza? Porque isso aqui vai estar lá no sistema. E isso aqui tem que estar guardado, armazenado de uma forma segura, né? Basicamente isso. Autenticar, que vai ser um boolean, né? Eu vou colocar assim mesmo, boolean. E aí os métodos são públicos, né? Eu tenho que ter acesso aos métodos para poder usar, né? Acessar entrada. Nossa, eu botei entrada. Acessar entrada por imagem. Tá? A gente está colocando em português mesmo, tá? Porque é simplesmente um trabalho aqui de faculdade, né? Enfim. Mas geralmente a gente cria as coisas em inglês, né? Você que já mexe com programação, você já tem uma certa noção disso aí, né? E agora a classe funcionário vai estender o usuário, como a gente definiu. Acho que você lembra, né? Que agora há pouco a gente definiu que funcionário extende o usuário, né? Porque no diagrama de classe de uso a gente não criou um ator chamado usuário, tá? Porque todos eles são do tipo usuário. Mas aqui no sistema, no diagrama de classes, realmente a gente tem que definir sim as classes, tá? Para tipar as coisas corretamente, para classificar corretamente ali os atores, beleza? Então não tem necessidade de eu colocar, mas você pode sim colocar lá o usuário no sistema, no diagrama de casos de uso.
Mas como todos eles são usuários, então eu não quis colocar. E aqui a gente tem os dados. Na verdade, antes disso, eu quero... Esse cliente também vai estender o usuário. Todo mundo vai estender o usuário, na verdade, né? Cliente estende o usuário. Coloquei em inglês, né? E agora vamos para funcionário. Dados vocais. Mais um adendo. Tá, e na conversa, galera, na entrevista, né, ficou definido que os funcionários não têm acesso ali comando de voz para abrir porta, esse tipo de coisa, né? Mas, assim, um exemplo, para desligar a luz, ele pode sim, né, solicitar lá, né, desligar a luz, enfim. Os dados vocais dele, do funcionário no comum, né, ele não serve ali para abrir portas, enfim, né, para dar acesso. Mas pelo que ficou entendido, e eu fui lá perguntar também na tutoria, eles informaram que isso, né, que os dados vocais ali do funcionário comum vão ser guardados sim lá no sistema, né, e ele vai ter reconhecimento de voz, ele vai gerir energia por voz, beleza? Porém, ele não tem ali acesso ao controle de remoto por voz e liberar acessos, né, por voz. Pelo que ficou entendido ali, né, e ativar o sistema por voz, né, ele não tem essa autoridade de ativar o sistema. Quem ativa o sistema geral ali do software, enfim, da empresa, são os administradores, ok? E basicamente eles vão usar os comandos de voz ali para gerir basicamente energia, né? Só para isso mesmo. Para, por exemplo, dizer desliga, né? Ao entrar numa sala, ao sair de uma sala, às vezes tipo o funcionário chega lá, um exemplo, da limpeza, quer limpar a sala tá com a luz desligada, né? Ele pode falar liga a luz, algo assim, entendeu? Não tem problema nenhum. Isso aí não é uma coisa que vai interferir na segurança da empresa. Então, pelo que ficou entendido ali e pelo que eu perguntei na tutoria, né? É isso aí mesmo, tá? E na conversa ela realmente falou isso, né? A entrevistada, ok? E a gente coloca dados vocais, que vão ter sim dados vocais aí dos funcionários, né, comuns, e aí eles vão interagir com esse método aqui, né, de reconhecimento por voz. Gerir energia por voz, né? Que não é bem gerir, mas assim, eles não estão gerindo a energia, né? Eles estão solicitando ali. Vou renomear melhor. Controle de luzes e energia por voz, né? Ficou uma classe meio grande aqui, né? Um método meio grande, mas beleza. Controle de luzes e energia por voz. E também o método reconhecimento por reconhecimento de imagem, tá? Vou colocar só assim, reconhecimento de imagem. Vou colocar só assim, tá? Não precisa, pra não ficar tão grande, né? Não fica muito grande. Reconhecimento voz, controle de luzes. Eu vou colocar controle de energia mesmo, senão fica uma coisa muito grande. Controle de energia, voz, reconhecimento, imagem. Acessar a sala. Isso aqui são basicamente as funções, né, que cada uma das classes vão fazer, né, ou vão interagir com, né? Então essa classe funcionária aqui, ela vai interagir justamente com essas funções aqui no sistema, né? Acessar a sala, imagem, vou colocar aqui assim para diminuir um pouquinho. A classe admin, vou colocar só assim, admin, tá? Extends funcionário. Por quê? Como eu disse, né? Administradores, eles também são funcionários, né? Então eles estendem essa classe de funcionário, né? Então todos os atributos que funcionário tem, tudo isso aqui, ó, que está aqui em funcionário, tudo que ele pode fazer, tudo que ele
interage, né? Todos os atributos dele vêm para cá também, para admin, beleza? Isso aí você deve saber, se você já tem uma familiaridade aí com programação. Ativar sistema voz. E os atributos que tiverem aqui e métodos que tiverem nele são só deles, tá? Do admin. Então, eles estendem aqui tudo isso aqui, para a gente não precisar repetir aqui, tá? Então, ele estende tudo que for do funcionário, ele estende para ele também. Ok? Aí, ativar. E aí, vamos ver como é que tá. Ó, já tá tomando forma aí nosso diagrama, né? Ativar sistema voz. Controle remoto app, né? Só dos administradores, como a gente definiu. Liberar acesso voz. Recebe ali o parâmetro que é a voz, né? Do usuário, como a gente definiu também. Tudo que for de autenticação, ele tem que receber parâmetros, né? Que ele vai receber ali os dados, né? No caso aqui, a voz agora. Para poder... Ele recebe os dados para poder fazer dentro da função aqui, né? Um exemplo. Imagina como se fosse uma função isso aqui. Então ele vai receber a voz, né? E aí dentro da função lá, no código, ele vai executar, né? A verificação. Enfim, conversar com a IA, etc. E aqui a gente vai criar agora a class dados faciais, né, que, por exemplo, num código aí seria um tipo, né? Seria um tipo, mas aqui é um diagrama de classes. Então, basicamente, a gente pode fazer dessa forma. Imagem. Vou colocar só a imagem BD, que é a imagem do banco de dados, que vai ser um string, né? Como se fosse um hashzinho. Então, digamos que isso aqui fosse um tipo, né? Type dados faciais. Tipo dados faciais. Ele basicamente identificando que é um objeto com uma imagem do banco de dados lá, que é uma URL, digamos assim, como se fosse uma URL, que vai dar acesso àquela imagem que está lá, tá? Que é basicamente isso. Isso aqui é só para a gente tipar corretamente as coisas, para deixar tudo bem organizado, tá? E quando você for fazer um projeto real, você vai perceber o quanto isso é importante, tá? Eu estou fazendo um projeto aí agora que eu estou... enfim, criei todo um projeto ali bem básico, tá? Alguns diagramas bem básicos ali para início. Agora sim, já me deu assim uma questão de sociais, das vocais. Já me facilitou bastante ali, tá? Quando eu fui implementar realmente, enquanto eu estou ali implementando um código, tá muito fácil, muito fácil. E aqui, tipo dados vocais, voz BD, vai ser um string no caso aqui, porque, por exemplo, cadê? Aqui, dados vocais lá do usuário. Vai ser do tipo dados vocais que é um objeto com a string. Por quê? Porque o sistema lá, ou a inteligência artificial, seja o que for, o banco de dados, os dados de voz, ele vai estar armazenado como dados realmente, né? Não vai estar o áudio ali. Pode até ser que esteja, mas o que eu quero dizer, o que vai estar armazenado realmente ali, né? Algum tipo de código, algum tipo de coisa que o sistema recebe lá, né? A voz, né? O comando por voz. E para fazer a autenticação, ele vai lá, consulta a IA externa, aí consulta o banco de dados, vê se aquele padrão de voz ali está de acordo com o padrão identificado lá no banco de dados. E a identificação daquele padrão de voz ali está identificado como uma string, um texto, alguma coisa assim, algum tipo de código, enfim. E quem vai fazer isso é a IA externa, né? Que tudo isso quem faz é a inteligência artificial externa, como foi definido aí no projeto. Tá? Tem várias inteligências artificiais aí que são capazes de fazer isso, né? A gente sabe hoje em dia. A gente vai criar outra classe aqui, chamada IA externa de voz. IA externa de voz. Já vou fechar aqui a classe, né? O objeto. Base de dados.
Aí tem que ter esse atributo aqui de base de dados dos usuários, né? Obviamente, que é o quê? Que no fim vai ser uma lista lá, né? Com todos os usuários, né? Então, é uma lista de usuários. A nossa agent foi criada aqui com os atributos dela. E ela vai ter ali os métodos de reconhecer, né? Reconhecer o usuário. Reconhecer o usuário, que aqui no caso é a IA externa de voz, né? Sendo que, galera, lá como eu disse, você pode separar aqui, colocar IA externa de imagem e externa de voz. Mas como no diagrama de caso de uso a gente colocou só um ator, né, para IA externa, a gente vai supor que essa IA vai fazer as duas coisas. Ela vai tanto fazer a autenticação por voz e imagem, né? Ela tem a capacidade de fazer essas duas coisas aí. A gente vai definir dessa forma, ok? Então aqui reconhecer o usuário, ele vai receber o parâmetro usuário, digamos assim, né? Usuário não, voz, que é do tipo dados vocais, ou então, para ficar de forma mais fácil, né, como tem dois tipos de parâmetros aqui, a gente coloca assim, dados, né? E aí dados vai ser dados faciais ou dados vocais, né? Digamos assim. Então, ela só pode receber dois tipos de dados, né? Ou dados faciais ou dados vocais. Como a gente criou ali, né? Os dados vocais e dados faciais. Então, fica mais organizado assim, né? E aqui a gente também vai ter o método de registrar o usuário. Né? Registrar o usuário, porque a gente tem que ter essa opção aqui, né? De registrar os dados, né? Lembrando que isso aqui tem que retornar o usuário, né? Isso aqui retorna o usuário, reconhecer o usuário ali. E a gente tem um método de registrar o usuário também, que vai receber o usuário, né? O parâmetro usuário, que é do tipo usuário, né? Registrar o usuário, cadê? E a gente vai ter outra classe aqui, né? Chamada controle acesso. E aí tem que ter o usuário autenticado já, né? Autenticado, que é um usuário. E a gente tem um método aqui público, verificar nível, né, de acesso, com o parâmetro usuário. Que isso aqui vai ter um retorno, né? Isso aqui retorna um boolean, né? Verificar se o tal usuário tem acesso àquela tal função. E aí retorna true ou false, né? True ou false. E a gente vai criar mais uma classezinha, que é o sistema de fato, né? O sistema de controle ambiente. Que vai interagir ali com o método reconhecimento de voz, né? Reconhecimento voz. Reconhecimento imagem, né? E gerenciar ambiente. São as três principais funcionalidades aí do sistema de controle de ambiente, né? Que vai englobar tudo aí. Reconhecimento de voz e imagem e gerenciar o ambiente, que é em relação à energia, esse tipo de coisa. São os principais métodos aí do sistema de controle de ambiente, né? Ele vai ter uma classezinha também, vou dar uma classezinha para o app, né?
Mobile. App Mobile. Cadê? Lá vai ter o login. Usuário. Cadê? Eu quis criar essa classe aqui de App Mobile, mas eu acho que não tem necessidade não, tá? Porque como a gente já definiu lá que quem acessa é os administradores, né? Que tem acesso ali ao controle remoto por app. Tá, então... Mas eu quis colocar só para a gente definir realmente quem faz o que, né? Quem tem acesso ao que, quem interage com quem, né? Mas basicamente o aplicativo mobile, né? Ele vai ter login, né, do usuário, obviamente. O usuário tem que fazer o login. E vai ter ali o reconhecimento do usuário, né? Com, digamos... Cadê? Que é esse mesmo aqui, ó. Conhecer o usuário. Com dados, né? Também. Tanto com os... Não, acho que no app vai ser só dados faciais, né? Ele vai receber só imagem, né? Que é do tipo dados faciais, né? Basicamente isso no app. E retorna o usuário, né? E gerir, né? O sistema. Através do app, né? Vai ser possível gerir o sistema da própria empresa, né? Através do app. Então, é basicamente isso, né? Não tinha tanta necessidade de criar essa classe aqui, mas eu quis criar só para definir ali, né? Quem tem acesso ao que, enfim. Então vamos definir agora os relacionamentos, né? Controle e acesso. Vai ter relacionamento de 1 para 1. De 1 para 1. Com o app mobile, né? Controle e acesso, esse número é esse mesmo, é controle e acesso. Tem que deixar nomeado corretamente, né? Senão ele não vai encontrar a classe que você criou, né? Acho que é só isso mesmo, tá? Pelo que eu tô vendo aqui. Criamos as classes, os relacionamentos. A gente tem os dados faciais, né? Do tipo. Colocamos os relacionamentos ali, né? Tudinho. Tudo normal, né? Tem a classe cliente. App mobile. Bom, eu acho que tá ok, tá? Mas de qualquer forma, é sempre bom verificar, né? Claro que isso aqui tu não vai poder mandar pra tutoria e perguntar, tá certo? Não, não é assim. Tipo, tu vai lá, pergunta uma pergunta específica, né? Você não pode mandar o trabalho para eles corrigirem antes, né?
de enviar o trabalho. Você só envia o trabalho uma vez. E aí, se tiver certo ou errado, todas as dúvidas que tiver tira antes de enviar o trabalho realmente, né? Isso aqui eu vou salvar a imagem, tá? Eu vou salvar a imagem realmente. Consegui baixar a imagem aqui. Não estava conseguindo. Consegui baixar a imagem. Já posso fechar aqui, tá? Eu acho que não vou precisar alterar mais nada. Já tá todos os métodos aqui, todas as classes, todos os... até o momento. E aqui eu já vou colar aqui, né, na apresentação do diagrama. Vou colar aqui a imagem que a gente baixou agora. Beleza? E aí ela vai vir para cá, deixa ela carregar aí. E aqui eles até definem aqui embaixo, eles dizem para você, ó, o diagrama de classe ele representa a estrutura e relacionamentos entre as entidades do sistema. Cada classe no diagrama possui atributos e métodos que descrevem suas características e comportamentos. É basicamente isso. E aí os relacionamentos entre as classes indicam associações e as dependências no sistema. Ok? Então, contribuindo para uma compreensão melhor da organização e interação entre os componentes do sistema. Por isso que eu coloquei, especifiquei bastante coisas, expliquei bastante coisas ali, acrescentei algumas classes, né, para ficar uma coisa bem explicativa ali, né, do que é que faz, de quais são as dependências, quais são as associações, de todos os componentes desse sistema, falando de uma forma geral, né. E aí, cadê? E aí responde a pergunta aqui, né? Mais uma perguntinha para responder. Cadê? Como fazemos para converter um requisito ou um grupo de requisitos em uma classe para o diagrama de classes? Como fazemos para converter um requisito ou um grupo de requisitos em uma classe para o diagrama de classes? Primeiro, a gente identifica os substantivos, os requisitos, pois muitas vezes eles representam entidades que podem se tornar classes no diagrama de classes. Por exemplo, no sistema deve permitir login de usuários. Esse é o quê? Esse é um requisito. O sistema deve permitir login de usuários. Quem é o substantivo? Usuário. Aí, como eu defini aqui, usuários é um substantivo que sugere uma possível classe, né? E é uma das classes do nosso sistema. E aí, após disso, a gente vai identificar os verbos. Tá? Qual é o verbo aqui? O sistema deve permitir login de usuários. Quem são os verbos aqui? A gente tem o verbo permitir, né? Que indicam as ações, que podem ser métodos da classe. A gente identifica os verbos aqui e o que está após os verbos. Tá? Então aqui, permitir login sugere um possível método na classe relacionada aos usuários. Aí assim a gente procura informações específicas associadas a cada entidade nos requisitos, como e-mail, senha, que serão os atributos. Os atributos são aí as características das classes, né? Cada classe, uma pessoa, ela tem atributos, como características visuais, características, enfim. Por exemplo, você está num jogo e você tem um personagem. Aquele personagem vai ter as características dele, né? De força, energia, enfim. Tudo isso são atributos. E métodos, né, são basicamente as funcionalidades, né, daquela classe, daquele objeto, daquele usuário, enfim. Não só funcionalidades dele, mas funcionalidades com quais ele interage, tá? Também. Então, basicamente é isso. Então, a gente concluiu, né? Nosso trabalho aqui já colocamos, já respondemos aqui tudo que tem de responder e já fizemos aí os diagramas, beleza? E agora aqui é só você vir compartilhar ou aqui mesmo, né, em arquivo, né? Você vem aqui, você pode vir na opção aqui imprimir. Eu sempre geralmente crio por essa opção aqui. Eu clico em imprimir no Microsoft Word e ele vai preparar um PDF aí para impressão, tá? Porque nesse trabalho foi definido que era para entregar em PDF. Não vou salvar porque eu já tenho esse trabalho, né? Não vou salvar de novo lá, mas está pronto. Aí chegando lá é só você enviar o trabalho lá no AVA, né? Do Univirtus, na Uninter, ok? Bom, espero que tenha ficado claro esse vídeo, espero que tenha te ajudado aí. Tá? Eu não sei se essa matéria, essa disciplina está da mesma forma, mas como é uma disciplina recente, eu acredito que o trabalho ainda é o mesmo. Não sei, tá? Mas eles podem mudar alguma coisa aí, eles geralmente mudam algumas coisas em determinados trabalhos, né? Mas a ideia geralmente é a mesma, tá? No último vídeo aí que eu coloquei, até comentaram lá embaixo que a ideia do trabalho foi a mesma. Não foi a mesma questão, né? Obviamente, senão aí um vai passando para o outro ali, enfim. Mas a estrutura geralmente é a mesma. Não sei se
quando você for fazer esse trabalho aí, se caso você ver esse vídeo, se ainda vai estar da mesma forma, tá? Mas espero que eu tenha te ajudado de algum jeito aí. Espero que tu tenha entendido aí como o que é que acontece aí geralmente quando você vai fazer uma análise de requisitos, quando você vai fazer os diagramas e a importância disso. Espero que tenha ficado claro também a importância disso, como eu falei lá no início do vídeo, tá? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!